Olá pessoas, aqui é o arquiteto Heron Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de terrenos. Então vou começar aqui a explicar um pouco como funciona a criação de terrenos dentro do Revit. A gente vai acessar lá o menu Massing e Site lá em cima. Top Surface é a ferramenta para a gente criar os terrenos. E no Revit você vai criando terrenos a partir da posição dos pontos e modificação posterior desses pontos, deletar, subir ou descer as determinadas elevações. Então os pontos, você acha que no Place Point, que é a ferramenta que já vem clicada, ele tem uma determinada elevação ali que você coloca. Então se eu for colocando a elevação 0, eu vou ver que o 0 vai coincidir com o piso acabado do térreo ali. Se eu colocar menos 15, aliás, menos 5, ele vai coincidir com a calçada externa. Então, se eu colocar ali menos 10, ele deve fazer a função da terra, que é 5 centímetros abaixo da calçadinha externa. Lembra que a calçada externa está 5 centímetros abaixo do nível, Então, o terreno ideal é que fique mais ou menos menos 10. Então, na elevação aqui, vou colocar menos 10, só para exemplificar nessa primeira criação. Vou criar pontos ao redor, poderia até usar outra vista de implantação, alguma coisa assim para... Então eu criei esses pontos. Esses pontos, se eu for observar ali, estão 5 centímetros abaixo, eles conformam uma malha, uma face, na verdade, que fica 5 centímetros abaixo da calçada. Se eu colocar novos pontos aqui, com outras inclinações, por exemplo, menos 500, e for começar a trabalhar com novos pontos ao redor aqui, estou fazendo tudo meio sem precisão, não tenho o desenho certinho do terreno, só para demonstrar a ideia da criação do terreno aqui no Revit. Os pontos também já foram conformando ali agora um morrinho, Então, o Revit trabalha internamente com a posição desses pontos, mas daqui a pouco eu vou mostrar como que eu importo o arquivo do AutoCAD contendo as curvas de nível e consigo criar bem fácil um terreno em cima dessas curvas de nível. Se eu for criar uma montanha, alguma coisa que vai subir, um morro, alguma coisa, posso colocar valores positivos, por exemplo, 1500, vai subir 15 metros aqui em um determinado lugar. Ali, criando uma encosta ali com 15 metros. O interessante é que, quando você finaliza, lá em cima, essas linhas aqui já são as curvas de nível de metro em metro, Você já consegue identificar, que aqui está descendo 1 metro, 2, 3, 4, 5 lá para baixo. Então tem as curvas já representadas. Se você for na implantação, você já vê o terreno com as curvas de nível representadas, No corte também acontece uma coisa bem interessante. Se eu abrir o corte, ele já representa com essa linha de terra. Agora que a gente abriu o corte aqui, vou mostrar algumas coisas para vocês a respeito do corte. Acontecem uns defeitinhos nessa linha de corte que é legal que vocês entendam aqui. Tá vendo esse defeito aqui, que ele está descendo ao invés de ser uniforme? Então o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma função que eu acho aqui na opção Massing e Site. Essa flechinha aqui em cima é um botãozinho, ao lado do Model Site tem a flechinha, clica ali. O problema que está acontecendo aqui é essa opção, Elevation of Post Base. Esse menos 300 é o quanto que ele fica abaixo da linha de terra, menos 300. Só que ele chega aqui e vai baixando junto e cria esse resultado esquisitinho. Então coloca aqui menos, sei lá, menos 20 mil, aliás, menos 2000. E aí ele preenche totalmente ali. Uma outra característica que a gente vai ver depois é a troca do material do terreno. Como é que troca esse material? Então seleciono o material, o terreno, aliás, e vou aqui em Material, ao invés de By Category, clica Reticências e acha lá alguma coisa. Por exemplo, grama, já tem uma grama criada aqui que é o Site Grass. Ou cria um outro material qualquer com uma aparência de render diferente. A Site Grass é grama. Só que o Site Grass ele não vai ser responsável pelo modo como o corte vai ser mostrado aliás, o terreno vai ser mostrado em corte. Isso é uma função diferente aqui no corte que acontece. Então, qual material é esse daqui? Esse material eu também preciso trocar nessa flechinha. Isso aqui é diferente, não é relacionada à superfície. Se eu selecionar e trocar o material aqui, só para mostrar como o SiteGrass não tem essa representação em corte. Lá se eu for no Manage, Materials, SiteGrass, no Graphics, veja que no corte, na verdade, a grama não tem textura nenhuma. E como é que eu estou enxergando essa achura aqui em corte, sendo que a grama não tem textura nenhuma em corte? É a opção que eu consigo trocar ali no Massing Site, nessa flechinha ali, clica. Esse material aqui é o Site Earth, que na verdade está representando um corte. Então,
um caso específico à parte, né? Que ele não segue a regra geral dos materiais. Se você quiser trocar essa opção aqui, você tem que editar o Site Earth no Reticências ou até mesmo trocar por outro material, ó, Site Earth. Então, às vezes, ó, você quer uma textura sólida ou em diagonal, ó, coloca em diagonal, ok, e você tem uma outra textura para terra, né? Ou até mesmo sólida, alguma coisa assim, vai lá, ao invés de Site Earth, né? Colocar uma textura sólida, ó, coloca no corte do Site Earth, né? Cut Pattern, e aí ele fica assim. Talvez tenha ficado muito pesado, eu vou deixar diagonalzinho mesmo. Então, vai das necessidades de representação de cada um. Infelizmente, essa linha de corte não segue o corte do terreno, né? Ele não segue exatinho ali o corte do terreno, mas talvez depois consegue fazer uma máscara, alguma coisa assim para fazer, ou simplesmente encolher o quadro aqui de representação para você jogar na prancha com esse desenho. Então vamos trabalhar um pouco mais de edições aqui no nosso terreno. Se eu selecionar o terreno, eu posso a qualquer momento voltar no Edit Surface e voltar a visualizar, né, os pontos. Ó. Por exemplo, aqui, se eu quisesse continuar esses pontos aqui, eu tenho que continuar os mesmos dessa elevação, menos 500. Nessa questão do terreno, ó, então vou lá no Place Point, elevação menos 500, né, e ó, vejam ali que ele formou o caminho, né, alguma coisa ali que eu precisasse. Ou posso pegar pontos e movê-los, né, ali eu tinha criado Posso pegar ponto e deletar, né, mas tem que cuidar porque ele pode perder essa triangulação, né, quanto mais pontos, mais você vai amarrar o seu terreno, né? Às vezes você deleta um ponto, como eu fiz ali, ó, ele vai buscar o próximo ponto para triangular, então vai triangular entre esse, aquele e aquele, né? Ou qual estiver mais próximo. Então se eu posicionar um novo aqui embaixo, ó, Place Point, mais aqui embaixo, ele vai triangular com esse e vai fazer certinho. Então quanto mais pontos você colocar, mais preciso vai ficar o seu terreno, né? É possível inclusive selecionar e mudar a elevação dos pontos. Seleciona e vai lá e muda a elevação para uma nova elevação que se precise e a malha já vai sendo gerada automaticamente. Bom, esse é o modo de modelar o terreno aqui dentro do Revit. Mas se você possui curvas de nível já no espaço, vindas a partir do AutoCAD, ó, vou deletar esse terreno que eu estava trabalhando, aí o seu trabalho vai ficar muito mais simples. Vou relembrar algumas coisas de importar elementos do AutoCAD, indo lá no Insert, Import CAD. Vou achar aqui onde eu tenho essa minha curva de nível. Lembrando que tem que ser... Ó, peguei um terreno topográfico que eu tinha criado com as curvas de nível no espaço. Elas, do AutoCAD eu já coloquei as curvas, né, em 2D mesmo, mas elas estão elevadas no eixo Z de metro em metro para conformar o meu terreno. Unidades eu sei que eu desenhei em centímetros lá no AutoCAD. As cores pouco me importa, porque eu só vou usar esse terreno como molde, né? Posição aqui, origem com origem, para que fique o 0 do AutoCAD igual ao 0 do Revit, e dou um Open. Ó, o que veio então é esse arquivo aqui do AutoCAD. Veja, então as curvas de nível estão já no espaço. Se eu tiver isso, né, modelado lá, modelado não, né, já posicionado dentro do AutoCAD, aí a coisa fica muito mais fácil, porque eu consigo ir lá no menu Massing Site, Top Surface, e criar a partir do AutoCAD usando essa opção aqui, Create from Import, Select Import Instance. Aí eu vou clicar no arquivo aqui do AutoCAD, vou escolher quais dos layers que vieram no AutoCAD que eu quero considerar para gerar as curvas de nível, né, em 3D, normalmente o topográfico ou curvas mestras intermediárias. Aqui no meu caso eu coloquei no topográfico. Vou desconsiderar a divisa, que é essa parte aqui de fora, ó, né, e o 0 que sempre vem por padrão, mas não tem nenhum elemento no layer 0. Então, só para mostrar que eu vou só considerar o topográfico, ok, ele modelou, já considerou as alturas, basta eu finalizar ali no Finish, né? Posso até deletar o arquivo do AutoCAD porque ele só serviu como molde. Ó, pronto, e o que me resta aqui já é o terreno modelado. A casa está voando ali, ó. Claro, eu deveria começar, na verdade, o projeto a partir do terreno, mas por questões de sequência de aula, a gente deixa o terreno aqui por último. Mas vou editar então, como é que eu faço para que a casa fique no nível? Pego o terreno, Edit Surface, né, onde eu vejo os pontos ali. Posso até abrir a vista implantação, ó, que eu vejo os pontos. Posso colocar no modo de visualização aqui embaixo, Wireframe, para ver que existem pontos até dentro da casa. Ó, tá vendo esses pontos que eu não estava enxergando? Ó? Wireframe deixa transparente, eu consigo enxergar tudo.
Vou pegar esses pontos ao redor da casa, os mais próximos, e vou colocar numa elevação que eu sei que vai ser o chão da casa. Lembra que eu tinha dito que é a menos 10 centímetros, onde vai ficar a terra ao redor da casa? Ó. E aí ele já conformou. Então, esses taludes ali corrigindo o terreno, né? E aí, claro, ó, tem alguns pontinhos problemáticos ali. A calçada está voando, posso voltar na implantação e ir puxando ó, os pontos, né? Puxando mais para perto e conformando à medida do necessário. Posso deletar alguns pontos que eu acho que não precise, né? Alguns pontos internos, sei lá. Posso colocar esses aqui mais alinhados para ter bem retinho essas curvas. Né? Aqui também. Posso colocar mais pontos a menos 10, né? Se eu for lá no Modify aqui em cima, Place Point, colocar Elevation menos 10, né? Eu posso colocar mais pontos aqui para conformar uma área mais ampla ali, né? Deletar isso aqui do meio. Então é um trabalho mais de paciência, né? Posso deixar esse talude que talvez esteja muito inclinado, ó, posso puxar para cá e ele vai mudando a inclinação. Então é um trabalho mais de paciência, né? Quanto mais refinamento você tiver nesse desenho, você vai corrigindo ali as linhas, mas basicamente é assim que você trabalha com essas correções aí das curvas de nível, né? Colocando novos pontos, retirando novos pontos, bem como eles estariam lá no seu projeto real, né? Então agora que eu tenho os taludes ali conformados, né? Posso finalizar lá em cima, vou trocar o material, selecionar, vir aqui no Material, Reticências, trocar pelo Sightgrass, né? Então aí tem o nosso material e é legal que depois quando eu renderizar, se eu colocar na opção realística aqui, só para ver, ter uma ideia do que vai apresentar quando eu renderizar, a grama já tem uma certa textura ali, né? Então já vai ficar bem interessante para a apresentação também. Vamos ver agora como é que eu consigo trabalhar com troca de materiais em regiões do terreno. Então, por exemplo, se eu precisar fazer um lago, alguma coisa assim, ou um carreiro que desça, né, alguma rua seguindo a topografia, posso usar essa opção Subregion aqui em cima, Massing Site, Subregion. Vou abrir implantação para desenhar em planta, né? Posso trabalhar aqui em cima com desenho, ó, que é Spline. Já para mostrar que a Spline no Revit funciona também, até você precisar fechar ela. A Spline no Revit ela não fecha. Isso é um problema clássico, né? Ó, você vai chegar ali perto, ela não vai fechar, não tem como. Então a manha aqui é você parar muito, né, o mais próximo possível, para ali e faz uma emenda com uma linha vindo do final até o final. Pronto. Não pode ficar aberta. Se você deixar aquele furinho, não vai fechar o seu desenho. Então tem que fechar lá, fazer bem certinho. Então a Spline funciona, mas infelizmente ela te dá esses pontos de controle, mas ela não fecha ali. Então você precisa remendar com alguma linha. Finalizo ali. Tem uma região agora em que eu posso só nessa região aplicar um material diferente. Se eu quero que seja um lago, por exemplo, seleciono, vou no material ali, reticências. Site Water é um material que vai representar a água, até mesmo no render depois, né? Site Water. Você vai ver que tem uma aparência de água, só para ficar alguma coisa no render. Poderia ter algum carreiro, alguma coisa, né? Regiões com gramas diferentes ou pisos diferentes para trabalhar com paisagismo, utilizando essa ferramenta aí. Usei um lago ali só para mostrar, mas é possível fazer outros elementos, né? Às vezes tem uma rua, né? Alguma coisa assim que desce lá de cima, pode ser também Subregion, né? Uma rua que desce acompanhando a topografia, por exemplo, e que faz uma curva para chegar ali no lago, alguma coisa. Um offset. Tem que ser fechado, né, esse desenho. Opa, fiz um pouco. Dá um trim ali para arrematar. Aqui vou fazer uma linha mais reta. E aqui só para que ela arremate ali com o lago. Então, só para mostrar que essa região aqui, ó, você pode ter um material diferente, ele vai descendo acompanhando a curva de nível, né, do seu terreno.
ou alguma coisa assim que você precise para fazer paisagismo no seu terreno. Então poderia trocar o material, né, etc. Bom, vamos ver agora uma outra ferramenta que é bem interessante para planificar, né, para fazer, por exemplo, uma terraplanagem ou alguma região que trabalha com muros de arrimo, ou poderia até ser o subsolo da casa, né, como é que se faz uma laje de subsolo para cavar o terreno. Então, se eu for na implantação, deixa eu apagar esse corte aqui que está sobrando de tutoriais anteriores. Então, essa ferramenta se chama Building Pad. Isso aqui é muito interessante, ó, porque eu vou fazer uma laje ali com determinado tamanho, né, entrando nesse morro aqui, né, para cá faz-se um morro, né, então eu fiz essa laje ali, finalizei, só para vocês enxergarem em 3D o que acontece, ó, ele fura o terreno, é um elemento muito interessante. Inclusive eu posso pegar essa laje, a estrutura dela é muito parecida com a laje que a gente fez lá dentro da casa ou da calçada. Você poderia fazer, né, materiais, por exemplo, concreto, ou fazer acabamento superior aqui, entrando lá em Edit Type, Structure, Edit e fazendo novas camadas. A gente não vai chegar a fazer porque a ideia dessa ferramenta é só demonstrar a função dela. Você pode subir também os níveis aqui, né? Se eu quiser subir para 1,20 m, ó, eu subo e vejo aqui, às vezes ele corta o terreno, às vezes ele faz o terreno subir até a sua base. Então esse é o comportamento dessa opção chamada Building Pad. O que você vai fazer com ela? Pode fazer subsolo de casa, pode fazer... É isso aqui que eu estou fazendo, às vezes, sei lá, você precisa fazer uma quadra poliesportiva e cercar com muros de arrimo. Então trabalha ali com essa ferramenta que se chama Building Pad. Então é como se fosse uma laje, mas uma laje especial que fura o terreno. Se eu precisar trabalhar com muro de arrimo aqui, como é que eu faria isso? Aliás, uma coisa interessante, ó, que a gente está vendo. No nível 1, você não enxerga inicialmente o terreno. Por quê? Porque ele existe, mas está escondido. Se eu for ali na lampadinha, ó, eu posso revelar todo o terreno. Tá vendo aqui? Ó? Enxergo o Building Pad que eu tinha construído, né? Mas o terreno está todo escondido. Então, mas o meu muro de arrimo eu quero construir aqui enxergando o terreno. Como é que eu faço para enxergar o terreno que está escondido? Seleciono o terreno, botão direito, Unhide in View Category. Agora eu posso desligar a lampadinha. A lampadinha justamente serve para isso, para você revelar coisas que estão escondidas, mas tem que cuidar que agora você vai enxergar isso aqui na impressão também. Estava desligado o terreno para você não enxergar na impressão, agora ele passa a ser visível na impressão. Então fiz isso aqui só para enxergar o Building Pad aqui, que é por cima de onde eu vou começar a desenhar meu muro de arrimo. Então vou lá no menu Home, Wall, ou WA é o atalho, né? Fazer com a mesma parede que a gente tinha trabalhado, mas você poderia criar uma parede de concreto diferente. Vou desenhar pela face externa, Finish Face Exterior, e no sentido horário de desenho aqui, né? Começando, tentando, talvez, como ele não pegou o ponto de encaixe, eu vou precisar trabalhar com alinhamentos depois, ó. Ele não está querendo pegar, mas enfim, eu trabalho com alinhamentos depois, talvez eu tenha outra vista. Faço mais ou menos aqui. Olha, ele não está querendo pegar os encaixes, então acho que na implantação eu consigo fazer os alinhamentos. Ó. A L pega a borda do piso, borda do piso, parede, borda do pad, parede, borda do pad, parede, só para jogar as paredes para trás, e borda do pad, parede lá. Então precisei ir na implantação porque no Terra não estava funcionando. Então, ó, o que está acontecendo com a nossa parede? Ela está voando ali por causa de configurações anteriores, então vou pegar todas elas, ó. Com o Tab eu consigo pousar, Tab, clico, pego todas as paredes. Ela está voando por causa desses 90 centímetros aqui, né? Eu preciso colocar ela zerado para começar exato em cima do pad. E vou colocar uma altura desconectada, sei lá, de uns 500 ou até... Opa, 50 não, 500, um pouco mais, 600, só para passar um pouquinho lá atrás do pad, ok. Então, lá atrás já tem um muro de arrimo, já está mais ou menos coerente com o caimento do terreno. Mas as laterais, né, como é que eu faço para seguir o caimento? Uma dica boa aqui cria uma nova linha de corte lá em cima, faça um corte por aqui, olhando para o seu muro, abre, seleciona o muro e edita o perfil dele. Posso deletar a parte de cima, deletar a parte lateral e fazer uma nova linha lá em cima, que comece daqui, vá reto para que ele gere o arremate certinho, né?
e desça acompanhando o terreno até morrer lá embaixo. Então tem que ser um novo ciclo fechado de linhas, né? Então estou editando o perfil em elevação dessa parede, finalizo ali, em 3D eu vejo, ó, o muro seguiu. Então assim também você pode fazer muros que sigam, né, a topografia. Vou virar o lado do corte, ó, seleciono o corte, viro o lado dele ali na implantação, isso, né, para chegar, aí passo a ver de novo, fazer o mesmo procedimento só que espelhado, seleciono o muro, Edit Profile, deleto de cima, deleto a lateral, pega uma linha, vem aqui e desenha reto e desce até encontrar, fazer a intersecção, finaliza e você arrematou ali o seu muro de arrimo. Então assim que você trabalha com terrenos mais complexos que você precise furar, né, ou fazer lajes, etc, faz-se desse modo a modelagem. Por fim, você pode querer fazer um arremate ao redor do seu terreno. Vou lá na implantação. Então o arremate, né, aqui ó, tá vendo umas bordinhas sobrando aqui nas laterais, etc. Então você pode trabalhar lá com a opção do Messing Site, a opção Split, né? O split vai gerar um corte, então você escolhe o terreno, escolhe a opção retângulo ou qualquer outro desenho que você queira, né, fazer a sua margem lá ao redor só para fazer esse arremate, ó, fiz mais ou menos por aqui, finalizo. O que ele fez? Ele dividiu o terreno entre uma região interna e uma região externa. Seleciono a região externa e finalizo só para arrematar em planta para ele ficar mais, né, com um aspecto melhor. Então essa foi a criação, né, dos terrenos. Aliás, ali a respeito do... Vou salvar aqui nosso projeto. O Building Pad, ele a qualquer momento você pode deletar ele e ele volta ao terreno ao natural, né? Só para mostrar que quando você deleta o pad, ele volta ao terreno ao natural, mas não é isso que eu quero permanecer ali com o elemento. Como é que coloca-se árvores nos nossos terrenos? O Revit ele trabalha com famílias RPC. Então, se for na implantação aqui, eu tenho aqui Site Component, né? Opa, lá no Messing Site. Esse Site Component basicamente é para você posicionar árvores, ó. E tem vários modelos de árvores aqui, basta, né? Isso aqui já vem com o template padrão inicial do Revit, então basta você escolher as diversos modelos ali e começar a colocar lá no seu terreno onde você precisa essas árvores. E o legal é que, ó, se eu for ver no 3D, as árvores já seguem o posicionamento do terreno, ó. Você não precisa ficar movendo elas para cima e para baixo, elas são plantadas já exatas sobre o terreno onde você precisar, né, fazer um determinado paisagismo com espécies. Site Component, muda aqui para algum outro modelo de árvores, né, e começa a fazer o seu paisagismo, e aí fica por conta de cada um de vocês esse critério de plantio aí das árvores, né? Então só para exemplificar mais. E o legal é que essas árvores elas vão renderizar como se elas fossem fotos colocadas, né, naquela determinada posição. Elas não são árvores em 3D. Essa família RPC é a representação em elevação de uma determinada foto, né? Qual é essa foto? Você pode ver assim, ó. Quer saber como é que essa árvore vai renderizar? O nome dela é Lombard Poplar. Então vou aqui no Edit Type, Render Appearance, Lombard Poplar, e vejo qual é essa tal de Lombard Poplar. É essa aqui, ó. Então vai renderizar com este aspecto aqui. Então veja, você tem à disposição todas essas imagens aí para usar nos renders de vocês. A gente vai ver a renderização em outros momentos. Então esse foi o tutorial a respeito dos terrenos, né, e também de como colocar as árvores. Até breve, pessoal.